Olá, sou o Alfredo Soares Feira e dou-vos as boas-vindas à Rádio Transforma e ao meu programa Planeta Asimov. Nós estamos na Rádio Transforma, que é um projeto de uma rádio independente e crítica e inquieta, que tenta diariamente promover um exercício constante de democratização da comunicação. Como pretendo que este programa seja verdadeiramente interativo, lanço desde já a sugestão aos nossos ouvintes para colocarem questões, sugerirem eventualmente outros temas e, naturalmente, colocar um gosto na nossa página. O Planeta Asimov é um programa mensal sobre ciência, técnica e tecnologia, com o objetivo de promover a divulgação científica numa abordagem crítica. Este é o terceiro episódio do programa e, para falar da questão central, que parece ser a inteligência artificial, tenho comigo hoje o Dr. Carlos Ramos, que passo de imediato a apresentar. O Carlos Fernando da Silva Ramos é um destacado professor coordenador principal no Instituto Superior de Engenharia do Porto e pró-presidente do Politécnico do Porto para a Cooperação e Relações Internacionais desde abril de 2022. É doutor em Engenharia Informática e especialista em Inteligência Artificial e Sistemas de Apoio à Decisão. É investigador do Grupo de Investigação em Engenharia e Computação Inteligente para a Inovação e Desenvolvimento, GECAD, que é uma unidade de excelência do ISEP, reconhecida como o maior grupo de investigação do Politécnico do Porto, com destaque na área das redes elétricas inteligentes, ou smart grids, como quiser. Carlos Ramos conta, em termos de produção científica, com cerca de 500 publicações científicas e vasta experiência em coordenação de projetos de investigação e desenvolvimento e coordenou dezenas de projetos de investigação, com particular destaque para o projeto de internacionalização dos institutos politécnicos portugueses, tendo o Brasil sido o principal país de implantação do projeto, que envolveu outros países da América Latina e de África. Atualmente, o professor Carlos Ramos é diretor do programa doutoral em Inteligência Artificial e de Engenharia de Sistemas Inteligentes no ISEP, do ISEP. Foi recentemente agraciado com a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo pelo Governo do Brasil, que foi entregue em cerimónia presidida pelo seu presidente do Brasil, Lula da Silva, a 14 de novembro de 2025, em Brasília. Carlos Ramos, bem-vindo à Rádio Transforma e ao meu programa. Nós fomos colegas no ISEP e trabalhamos juntos no Conselho Geral do Politécnico do Porto. É verdade. É um prazer ter-te aqui na Rádio Transforma e no programa Planeta Asimov. É um gosto estar aqui presente. Em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Transforma. É com muito gosto que estou aqui. Também cumprimento o engenheiro Alfredo Ferreira, que tem este excelente programa sobre ciência e tecnologia, para falarmos um bocadinho de inteligência artificial. É curioso que esta designação inteligência artificial foi dada exatamente há 70 anos, há cerca de 70 anos, em 1956. Estamos a comemorar os 70 anos da inteligência artificial. Portanto, não é propriamente uma ciência ou uma tecnologia nova, mas que está sempre, pela própria definição, está sempre, digamos assim, com novos desafios. E está neste momento num momento de grande desenvolvimento. Crucial, se calhar. Carlos, a primeira questão que eu te coloco é de certa forma, uma provocação. É que há autores modernos que classificam, que dizem que a IA nem é inteligência, nem é artificial. E então, argumentando o seguinte: não é inteligente no sentido humano, porque funciona através do reconhecimento de padrões, como sabemos, em grandes volumes de dados, não é? E não é artificial, uma vez que é produto do trabalho humano. E este é muito real, não é? E que é feita de recursos naturais. O que é que tens a dizer sobre isso? Ora bem, a inteligência artificial, eu há bocadinho estava a dizer que 1956 é a data de batismo da inteligência artificial. O John McCarthy,
um investigador norte-americano que criou a primeira linguagem de programação de inteligência artificial, a linguagem Lisp. Exatamente. Ele batizou em 1956 numa summer school no Dartmouth College, nos Estados Unidos, um evento que juntou os principais especialistas da área, que tinha vários nomes. Portanto, também aparecia muitas vezes com o nome de cibernética, o nome de machine intelligence, ou inteligência máquina, se traduzirmos a letra. Mas entendeu-se na altura, de facto, adotar este nome inteligência artificial. Acho que ela, pronto, é conhecida através deste nome. É evidente que a inteligência é algo que nós associamos muito ao ser humano. Eu associo um bocado mais aos seres vivos de uma maneira geral. É curioso ver que, por exemplo, alguns dos métodos da inteligência artificial vão se basear em princípios da vida, como, por exemplo, o método da colônia das formigas, como é que as formigas conseguem trazer alimento para o formigueiro, o método do Particle Swarm Optimization, que é baseado, por exemplo, no voo dos bandos das aves, alguns métodos baseados no modo como funcionam as abelhas. Portanto, nós temos inteligência que depois de seres vivos que conseguimos incorporar, e o próprio universo também tem a sua inteligência, não é? Portanto, nós acho que não devemos apenas associar a inteligência ao ser humano. Artificial, na medida que, de facto, não é uma inteligência produzida por um ser vivo natural. Embora nós vamos passar, no futuro, por uma evolução em que vamos começar cada vez mais a incorporar chips no nosso cérebro para resolver uma série de problemas. Por exemplo, o Elon Musk tem uma empresa que é a Neuralink, que implanta chips para que pessoas, por exemplo, tetraplégicas, possam movimentar um braço robótico, não é? E, portanto, vamos começar a ser um género daqui a uns anos, de uns ciborgues, não é? Portanto, e tendo aqui alguma dúvida do que é natural e do que é artificial, porque as coisas vão, de facto, mesclar-se. Eu sinto-me razoavelmente confortável com este nome da inteligência artificial, poderia ser outro, mas eu acho que reflete um pouco a preocupação de nós, de uma maneira artificial, com equipamento computacional, hardware, tentarmos replicar aquilo que associamos ao ser humano, que é a inteligência. Por vezes estando longe do que o ser humano consegue, por vezes ultrapassando, inclusive, o ser humano. E se chamássemos ciência da computação avançada, estaríamos a cometer bem, computação avançada é um termo que é mais usado para uma área de hardware. Sistemas de alto desempenho, normalmente é mais usado nesse enquadramento. Portanto, eu julgo que isso criaria, neste momento, pelo menos alguma um conflito, confusão, digamos, com outro tipo de ciência, não é? Ou outro tipo de abordagem. Claro, que é uma abordagem mais orientada para os sistemas de desempenho elevado. Sistemas de desempenho, pois claro. Muito bem. De qualquer forma, nós temos. Eu vou-te dar duas visões da chamada IA, que são praticamente opostas, não é? Ou quase, não é? Primeiro, a visão apologética do Woody Bledsoe, isto era em 1960, em que ele sonhava com as máquinas. Ele imaginava máquinas que pudessem realizar tarefas inteligentes de forma semelhante aos humanos. Portanto, levando, digamos, ao limite este tipo de ciência, né? E interpretando-a mesmo como inteligência, aí já não seria... era natural / artificial. É uma visão de 1960, mas que ele cultivou, de certa maneira, durante 2 décadas e pensou sempre assim. E do outro lado está a visão crítica, bastante crítica, da investigadora australiana muito conhecida, que é a Kate Crawford, que tem um livro muito interessante, que não sei se conheces, que é o Atlas da IA. É um livro recente, creio que de 2023, em que ela afirma claramente que os sistemas de inteligência artificial são utilizados como ferramenta do poder estatal. Portanto, isto são duas visões
praticamente opostas, ou poderão ter alguns pontos de contacto, mas são visões diferentes da IA. Sim, sim. Bom, o Wood Bledsoe foi um eminente investigador, até dos primórdios, dos princípios da inteligência artificial, trabalhou na área do reconhecimento de padrões, do reconhecimento facial, que hoje em dia é muito usual e que também levanta muitos problemas, da prova automática de teoremas, ou seja, provarmos de uma maneira automática teoremas da matemática. Não é? Portanto, era uma área onde ele também trabalhou. E ele era um matemático. Ele é de uma escola em que estávamos num momento bastante diferente. Eu penso que ele já faleceu na década de 90. Portanto, vivíamos um momento, não este momento que temos hoje em dia da inteligência artificial, muito orientado para os sistemas orientados para dados, para o machine learning, para o deep learning, mas para métodos que muitas vezes era tentar replicar nos métodos o modo como o ser humano raciocinava sobre a solução dos problemas, não é? Uma espécie de transferência, sim, não é? Sim, isso. E, portanto, ele imaginou coisas bastante evoluídas sobre o que a inteligência artificial poderia chegar. E hoje, se calhar, estamos a materializar algumas dessas coisas que ele imaginou, embora com outro tipo de métodos. A Kate Crawford é alguém que sempre se preocupou muito com a questão das ciências sociais, da ligação do ser humano aos dispositivos, à tecnologia, às próprias redes sociais, e ela faz, digamos assim, uma leitura dizendo que a inteligência artificial procura reforçar as estruturas de poder, onde já existe poder. Bom, isso passa-se com a inteligência artificial e passa-se de uma maneira geral com a tecnologia. Portanto, a tecnologia, toda ela faz isso, a tecnologia. Nós temos que pensar que, por exemplo, a física e a química levaram ao aparecimento da energia nuclear, que infelizmente foi usada, tendo muitas aplicações positivas, a geração de energia em particular, foi usada também no sentido negativo com bombas nucleares. Essa força ao poder, essa questão da desigualdade, uma preocupação que nós temos na inteligência artificial é até, sobretudo, relativamente ao poder económico. Nós o que observamos, e não apenas com a IA, já há mais tempo, é uma concentração do poder das grandes tecnológicas num conjunto muito limitado de pessoas. Não deixa de ser curioso, e até anotei aqui um aspecto interessante, é que a revista Time costuma, no final do ano, dizer quem é a pessoa do ano. E este ano escolheu 7 pessoas, 7 arquitetos da inteligência artificial, como eles lhe chamaram. No fundo, são mais CEOs de empresas que são muito fortes na área da inteligência artificial. Pelo menos 6 dessas pessoas, a começar pelo Mark Zuckerberg, da Meta, ex-Facebook. De notar que, por exemplo, o Mark Zuckerberg contratou o Matt Dietzke, que é um gêniozinho com 24, 25 anos, para o seu projeto da superinteligência. Se calhar daqui a um bocado poderemos falar um bocadinho o que é isso da superinteligência. Pagando 250 milhões de dólares por um contrato de 4 anos. Portanto, já estamos a falar de contratos tipo jogador de futebol. Não é? Mas também, entre essas 7 pessoas, estava a Lisa Su da AMD, uma empresa do setor dos circuitos integrados, dos chips. O inevitável Elon Musk, que tem uma série de empresas, começando pela Tesla, pela X, e mais dentro destas áreas da inteligência artificial também a Xai, que é relacionada com a Explainable AI, tornar a inteligência artificial mais explicável, o Neuralink que eu falei anteriormente, o Jason Wang da NVIDIA. Curioso que a NVIDIA, um fabricante tradicionalmente
das placas GPU, as placas gráficas, que eram Exatamente. usadas para a parte gráfica computacional, jogos, CAD/CAM, etc. E que num dado momento, com a evolução da IA, é o hardware que existe para tentar fazer a paralelização dos métodos de machine learning e deep learning. E estamos a usar algo que se calhar não é exatamente o mais adequado, e a NVIDIA dá um salto enorme nessa altura. O Sam Altman da OpenAI, ligado ao ChatGPT, como nós sabemos, o Demis Hassabis da DeepMind, o Dario Amodei da Anthropic, que tem o sistema Claude, e depois uma investigadora, embora seja CEO do World Labs, a Fei-Fei Li, que é da Universidade de Stanford, e ela esteve muito ligada a um concurso ImageNet, que fez avançar muito a área de visão por computador. Portanto, foi um desafio para ver qual era o melhor sistema de visão por computador para o reconhecimento de objetos. Portanto, há aqui, de facto, uma concentração num número reduzido de pessoas, pessoas, são empresas. pessoas extremamente ricas, e essa é uma preocupação que eu acho que devemos ter. Mas não é só com a IA, eu penso que é um pouco com a tecnologia. A tecnologia, de facto, não é neutra, não é? Já agora, a IA tem sempre os dois lados, o lado do bom e o lado do mau. Relembrar, por exemplo, que quando o Trump fez um dos seus últimos discursos à nação, foi usada a IA para detectar as mentiras, detectar exatamente no momento as mentiras que ele estava a dizer, e detectou algumas dezenas delas, como nós sabemos, não é? Claro que não. Portanto, também, a IA também pode ser usada para fazer o contraponto. Trump, não é? A IA também pode ser usada para fazer o contraponto a esta concentração do poder. Muito bem. Falemos agora de custos do sistema. Já te poderia perguntar, quanto é que custa um sistema de inteligência artificial? Eu estou aqui a incluir custos energéticos de carbono. Não só o custo em dinheiro, quanto é que custa, em dinheiro, mas tantos custos energéticos, o impacto sociais, ambiental. impactos, enfim. Esta é uma das questões mais críticas, porque eu há bocadinho referi esta questão dos sistemas que nós chamamos os data-driven, orientado para dados. Há várias escolas na IA, mas há duas grandes escolas. Uma mais, o que nós dizemos que é knowledge oriented, ou seja, orientada para o conhecimento, em que a lógica é tentar ver como é que o ser humano, como é que ele reúne conhecimento acerca de um domínio. O exemplo mais clássico são os expert systems, os sistemas periciais, que os brasileiros chamaram sistemas especialistas, do qual nós representamos um conhecimento, como, por exemplo, diagnosticar uma doença, com base nos resultados das análises, nos sintomas do paciente. Um médico é capaz de diagnosticar o que se passa com o paciente, e usamos conhecimento a esse nível. Esses sistemas têm uma grande vantagem, é que eles podem explicar como é que tirar uma conclusão porque estão ao nível do conhecimento. Por outro lado, com o aumento da quantidade de dados, a redução do custo do armazenamento de dados e do processamento, das capacidades de processamento de dados, a escola dita de machine learning, aprendizagem automática, começou de facto a ter bastantes sucessos, mas isto tem um contraponto. Os sistemas de machine learning e os sistemas de deep learning são sistemas que exigem bastantes recursos computacionais para fazer o treino desses sistemas. Basicamente, por exemplo, se formos pegar num modelo mais conhecido, que é o modelo das redes neuronais, em que nós tentamos replicar no silício o que nós temos em termos biológicos, as nossas redes neuronais que nós temos. E nós dizemos neuronais no Brasil. Neurais, não é? E se nós, no fundo, vamos... Mas curiosamente, desculpa interromper, nós na academia, eu pelo menos aprendi pelas redes neurais. Se calhar por causa de uma bibliografia que já era traduzida, talvez. que já era traduzida para o português. Mas estamos a falar da mesma coisa, não é? E é curioso que as redes neuronais
o modelo do neurónio artificial foi das primeiras coisas que se fez na área da inteligência artificial, mesmo antes da designação inteligência artificial. Por exemplo, antes de lhe o chamarmos Matlock e o Pitts propuseram em 1943, estamos a falar mais de 80 anos, o modelo do neurónio artificial, que depois um psicólogo, o Rosenblatt, faz evoluir no final dos anos 50, e que tem a sua evolução. A lógica era um pouco também por causa do fim do século XIX, início do século XX, nós começamos a perceber a importância dos neurónios para a formação da inteligência humana. E, portanto, é natural que os investigadores pensassem, ok, se eu copiar isso ir por aí também, para o hardware, eu vou ter computadores inteligentes. Ora bem, foi uma larga trajetória. As próprias redes neuronais, durante os anos 70, finais de 60, início de 70, caíram no descrédito científico, porque precisavam de modelos serem trabalhados, nomeadamente essa questão da aprendizagem automática, e é essa aprendizagem que demora tempo, requer recursos computacionais, e com o aumento da volumetria de dado é de facto vamos gastar o quê? Vamos gastar energia nos data centers, e água. Vamos gastar água, porque os data centers, os seus equipamentos têm que ser arrefecidos. Há uma história muito interessante que tem a ver com a NSA, do centro de dados que foi, creio eu, em 2013 ou 2014, fundado no estado de Utah, que é um estado que não tem água. Sim. E aquilo acho que custava por dia, acho que, se não estou em erro, 6,5 milhões de litros por dia em água. Isso. Confirmas isso? Sim, tu confirmas, mas a NSA negou isso tudo, e inclusive negou o acesso e chegou a dizer, chegou a dizer que a questão da água, para esse efeito, era uma questão de segurança nacional. E vamos lá ver. Nós, hoje em dia, para termos uma ideia, algumas empresas são responsáveis. Estamos a falar de uma Meta, de uma Microsoft e outras empresas no estilo, são responsáveis por consumos energéticos, muito derivados, não só, mas muito derivados desses data centers que hoje em dia estão muito orientados para esta questão do deep learning, consumos de países de alguma dimensão. Estamos a falar de países como a Dinamarca, ou como Portugal, ou como a Sérvia, ou como a Nigéria, não é? Portanto, o exemplo português é significativo, na tua opinião? Sim. É um exemplo que também podemos ver. Portanto, há aqui, de facto, por exemplo, a IA generativa, em finais de 2022, com o ChatGPT, quando ele surge, outubro de 2022, todos nós começamos a utilizar e, portanto, colocar um prompt, colocar uma questão a um software do tipo ChatGPT, vai consumir alguma energia, está estimado entre 0,2 e 2 watt-hora em termos energéticos. Parece pouco, mas são muitas perguntas que são postas. Por vezes o nosso prompt tem que ser mais complicado. Quando nós pedimos, por exemplo, para gerar uma imagem, já vamos gastar algumas centenas de watt-horas, não é? Estima-se que, por exemplo, o modelo o GPT-3 gastasse mais de 1.000 milhões de watt-horas no seu treino. Para 2028, estima-se que, por exemplo, o aumento de consumo energético nos Estados Unidos seja da ordem de 12% face ao que temos, e sobretudo por causa da inteligência artificial. E depois, quando nós traduzimos isto em termos de quantidade de água, estamos a falar de qualquer coisa para 2028, por causa destes data centers nos Estados Unidos, qualquer coisa como mais de 250 mil milhões de litros. Isto parece muito, mas o nosso Alqueva tem 16 vezes mais água do que isso. Portanto, também temos que relativizar. Esses números nós perdemos um pouco a noção desses números, mas também temos que o relativizar. Depois há benefícios. Por exemplo, no caso do Estado americano do Utah, eles conseguiram calar todos os protestos
dando 1 mês ou 2 meses depois um desconto na Nas tarifa, contas. Sim, na sim, tarifa, sim. e pronto, e aparentemente toda a gente se As calou. coisas. Não Mas sei se foi pronto, o exatamente assim, impacto mas ambiental, eu acho que aqui nós temos que trabalhar em duas direções. Primeiro, modelos mais leves da inteligência artificial. Eu acho que começa a ser uma loucura treinar estas LLMs com tudo o que há escrito, que a humanidade já escreveu. exatamente. Portanto, e de facto eu acho que é uma certa loucura fazer isso. Segundo lugar, também o hardware a evoluir. Por exemplo, nós estamos a ver o surgimento de os TPUs, que são um hardware mais vocacionado para as necessidades do machine learning, do deep learning, dos neuroprocessing units, mais orientado mesmo para as redes neuronais. Portanto, hardware que de facto é mais vocacionado. Estamos a usar um hardware que não é exatamente o mais E os adequado. sistemas de hardware estão a ficar mais baratos, não é? Ficar mais baratos, exato, o mesmo sistema, Mas, o mesmo hardware vai ficando vai mais ficando mais barato, Os softwares ou mais caros e o pelo hardware mesmo mais preço vamos comprar barato. Sim, sistemas que têm maiores capacidades de processamento, são mais Tu mais colocaste aí uma rápidos. questão, colocaste a questão da IA generativa, que é aquela que gera conteúdo novo e expande possibilidades, mas também poderemos ver, também há autores que falam na IA degenerativa, ou seja, aquela que, em vez de alargar oportunidades, vai colapsar as possibilidades e significar um processo de redução de conhecimento e empobrecimento, erosão da verdade até, amplificação da propaganda. Portanto, convivemos, seremos, a questão que eu te coloco é esta. Está nas nossas mãos a questão da IA generativa e degenerativa? Não como técnicos, mas como cidadão. Sim, Como cidadãos, aqui podemos fazer alguma coisa por isso? Ou somos simplesmente vítimas, entre aspas, do grande avanço da tecnologia? Isso é uma questão delicada, não é? A IA generativa, mais do que nunca na inteligência artificial, estamos perante um fenómeno que vai alterar as práticas profissionais. E há muitas profissões que vão ser altamente impactadas. Ditas profissões de colarinho branco. Porque nós já passamos por... Observem que a tecnologia sempre levou ao desaparecimento de profissões. Foi por isso que na Revolução Industrial entravam pelas fábricas dentro a tentar destruir as máquinas, não é? Não devemos ser ludistas, não é? Sim, não devemos ir contra as máquinas, não é? E, portanto, isso é algo que, de facto, vai acontecer e muitas das profissões, por exemplo, o surgimento do computador pessoal e dos processadores de texto veio a fazer desaparecer uma profissão em que tínhamos muita gente que eram os datilógrafos nas empresas. O Alfredo lembra-se com certeza que as empresas, quando falávamos nos anos 70 ou anos 80, ainda, de facto, tinha muita gente a fazer datilografia. O que é que aconteceu? Há o computador pessoal, a pessoa passa a usar, habitua-se a utilizar os processadores de texto e depois as folhas de cálculo e, portanto, as coisas começaram a passar a ser feitas de maneira diferente e de uma maneira também mais eficiente. A inteligência artificial vai nesse sentido. Portanto, há algumas profissões que vão ser altamente impactadas, eu diria quase todas, mas também novas profissões vão surgir. E o que eu acho que é importante olharmos na formação que nós damos às pessoas, quer a nível das universidades e politécnicos, quer antes disso, e preparar as pessoas para lidarem com esta realidade. Ou seja, verem a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio. Porque se continuarmos a formar as pessoas como formávamos antigamente, inevitavelmente estarão condenadas ao desemprego. Portanto, o cidadão tem um papel importante, sim. na tua opinião. Muitas vezes, pronto, eu comparo porque eu lembro-me do surgimento das máquinas de calcular, quando elas começaram a aparecer para os jovens nas escolas utilizarem, que se dizia que iam perder a capacidade de cálculo. E, de facto, perderam um bocado a capacidade de cálculo. Eu noto isso
que os meus alunos... Já não sabem o tabuado. Não é um saber de tabuado, não tem a noção de grandeza. É um cálculo que dá um resultado que não tem nada a ver. Aliás, algumas experiências que fazia na altura era mudar os circuitos eletrónicos das máquinas de calcular. Eu fazia lá, por exemplo, 2 vezes 3, aquilo não dava 6, dava 7, dava um outro valor. E as pessoas aceitavam aquilo. Não sei se alguma vez, desculpa interromper. Deixa-me só concluir. O que eu acho que existe no perigo da IA generativa é nós fecharmos os olhos e aceitarmos aquilo que o sistema nos diz. Porque começamos a nos habituar a um sistema de ensino e de treino que não nos vai fazer compreender a fundo as coisas, porque temos ali a resposta automática e vamos aceitá-la, não é? E é importante, sobretudo quando nós temos essas ferramentas de IA generativa, que o ser humano cumpra uma função que a generativa tem mais dificuldade, é um senso crítico sobre aquilo que é fornecido. Esse senso crítico, portanto, há coisas que são muito humanas, esse senso crítico, eu perceber que aquela resposta que é dada do ponto de vista ético não é algo que seja correto. Portanto, tentar perceber aspectos emocionais que estão envolvidos. Portanto, é algo, ou por exemplo, nos setores artísticos, a inspiração, a criatividade que o ser humano consegue pôr. E há uma área na qual a inteligência artificial ainda tem dificuldade, que é tudo que é físico. Ou seja, eu não vou conseguir com a inteligência artificial. Eu tenho 2 filhos, um é informático e outro é médico, é ortopedista. O meu filho ortopedista está muito menos ameaçado pela IA do que o que é informático. Porquê? Porque o informático, por exemplo, a parte da programação, nós trabalhamos com linguagens de programação. O C, o Java, o Python, são linguagens de programação. Elas têm uma sintaxe. Aliás, quando nós começamos a escrever um programa, uma das primeiras coisas que temos é sintaxe erro de sintaxe. Porque é uma língua que tem uma gramática e, portanto, se os sistemas de IA generativa são capazes de gerar língua natural, também são capazes de gerar língua computacional. E, portanto, nesse aspecto, a própria profissão de programador, de criar código, é uma profissão que está também bastante ameaçada. O que precisamos é de pessoas que sejam formadas, que tenham um senso crítico para ver se os programas a diversos níveis estão a fazer aquilo que deveriam fazer. Por falar em educação, eu vou-te colocar uma última questão. Poderíamos estar aqui o dia todo, não é? E a última questão é mais uma provocação. Em termos educativos, tu confiarias a tua educação a um algoritmo? Eu acho que precisamos sempre combinar com o ser humano no processo. Mas desde há muito tempo, muito antes desta revolução da IA generativa, nós, por exemplo, na inteligência artificial, desenvolvíamos aquilo que nós chamávamos de tutores inteligentes. Exatamente. Que eram sistemas que nós procurávamos, lá está, era uma abordagem mais knowledge orientada, procurávamos representar o conhecimento de um domínio. Que vantagens é que tem? A vantagem é que esse tutor inteligente pode pôr problemas aos estudantes, aos alunos, e os alunos vão resolver, ou vão estar certo, a solução vai estar certa ou vai estar errada, e eles podem ter um modelo do aluno e podem ajustar as próximas questões que são postas ao aluno específico. Observem, eu, por exemplo, no ISEP, sou professor no Departamento de Engenharia Informática, nós temos cerca, um bocadinho mais do que 200 alunos que entram todos os anos, mas depois com os contingentes especiais, alunos internacionais, por aí fora, nós chegamos aos 300. Este último semestre eu lancei notas para 316 alunos. É muito difícil nós, em termos humanos, conseguirmos perceber que este aluno sabe este conceito e não sabe o outro conceito, e o outro aluno é diferente. Portanto, o que é que nós fazemos? Temos uma bateria de programas que eles vão fazendo bem ou vão fazendo mal, por exemplo, não é? Ou trabalhos que eles vão desenvolvendo, mas eu tenho dificuldade de perceber em 300 alunos que há aqui um conceito que não aprendeu bem, é isso que está a dificultar ele avançar, e o outro
já aprendeu bem este conceito, mas tem uma dificuldade no outro Portanto, não é conceito qualquer. dispensável de qualquer maneira. O tutor inteligente tem essa capacidade. Pois, Ele tem essa claro, capacidade de se ajustar ao aluno. Uhum. Portanto, eu acho que o uso da inteligência artificial no ensino e no treino é bastante positivo, indo procurar, indo no sentido disso. O reverso da medalha é, muitas vezes, essas ferramentas de IA generativa. Nós pedimos um trabalho ao aluno, ele pede ao ChatGPT, despeja. O ChatGPT, de vez em quando, também é criativo, até põe referências que não existem. Que não existem, e erros eu tenho experimentado. E, portanto, sim. E o aluno não faz a verificação. Exatamente. É importante, sempre que nós temos algo gerado por IA generativa, nós fazermos a verificação se aquilo de facto é assim ou não. Irmos atrás. É preciso dessa aprender informação. também a lidar com É esses. preciso. E depois vemos o contrário. Vemos também os professores que querem fazer um exame, usam o ChatGPT, dão um ou dois modelos tipo, e o ChatGPT gera um exame. E até corrige manuscritos pelos alunos, porque tem a capacidade de fazer o reconhecimento de caracteres. Portanto, nós temos aqui um mundo que é de facto muito desafiante na área do ensino também. Olha, eu vou introduzir aqui poesia, porque tenho por costume introduzir sempre poesia nos meus programas. E hoje trouxe um poema muito interessante, que na altura era muito conhecido, estamos a falar em 1970. Este tema de Joaquim Pedro Gonçalves, que na altura era estudante a Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa, e andava metido nas lutas estudantis. Portanto, não nos podemos esquecer que um ano antes, em 69, eu estava lá, em Coimbra, e houve uma luta imensa na academia, que de certa maneira foi um grande pontapé no regime fascista, na altura, não é? Depois estendeu-se a Lisboa, Porto, enfim, estávamos muito perto do 25 de Abril, e então o Joaquim Pedro Gonçalves escreveu uma coisa a que chamou Onde vais, rio que eu canto. Eu vou só citar um bocadinho. Onde vais, rio que eu canto, quero ver teu novo norte. Há no cais para onde vais, mãos de vida, não de morte. Onde vais, rio que eu canto, nova luz já te alumia. Lá no cais para onde vais, nasce amor dia após dia. Bom, a ideia era, para onde é que vais, Portugal? Para onde é que vais? Para onde é que vamos? No meio destas lutas todas, para onde é que vamos? Será esse o caminho certo? Ele diz, deve mudar de direção. Quero ver teu novo norte. Quero ver teu novo norte. Depois, o Joaquim Pedro Gonçalves foi criticado, inclusivamente, pelos puristas da língua, porque, aparentemente, o onde vais, rio que eu canto, está mal. Devia ser aonde vais, rio que eu canto. O purismo vai aqui. Mas, bom, ficou o essencial deste poema, deste bocadinho de poema, para perguntar, haverá mesmo uma nova luz no meio disto tudo? Nós agora podemos perguntar, como o Joaquim Pedro Gonçalves, em relação à inteligência artificial, onde vais, IA? Para onde vais? Ou onde vais? Queres comentar isso? Sim. Primeiro dizer que está muito bem escolhido, porque também fala da água. Esperamos que os rios também não convirjam só para fazer o arrefecimento dos circuitos e que também sirvam para tornar a natureza cada vez mais bonita. E o recurso água é um recurso que cada vez mais vai ser valorizado nas próximas décadas. Esperemos que saibamos conservar a água, porque se não tivermos água não teremos vida, como é evidente. Exatamente. A inteligência artificial, neste momento, eu digo que está extremamente acelerada, não é? Há quem diga que é uma moda, há quem diga que a inteligência artificial é só para alimentar as big techs e os mercados. Eu acredito que não. Eu julgo que a inteligência artificial também tem permitido auxiliar-nos em todo um conjunto de descobertas. Lembrar que em 2024 os prémios Nobel da Física e da Química foram atribuídos a investigadores que utilizaram IA. Por exemplo, na descoberta da estrutura das proteínas, não é? Portanto, eles desenvolveram um sistema usando IA, usando curiosamente a tecnologia que está por trás do ChatGPT, que são os Transformers, não é? Que é um tipo de
deep learning. Portanto, eu espero que a inteligência artificial também nos ajude a resolver. Portanto, estás otimista em Sim, relação sim, a... sim. Eu Como acho que há cientista, portanto... desafios, por exemplo, a resolução, o problema do cancro, não é? Portanto, Sim. que afeta cada vez mais pessoas, porque também temos uma expectativa de vida maior. Maior, Também pois, sim, portanto... somos mais afetados, que nos ajuda a resolver também os problemas ambientais. Dizer que, por exemplo, tínhamos aqui os consumos energéticos desses modelos. O nosso grupo de investigação, o GECAD, curiosamente, e o Alfredo referiu isso, uma das áreas é a área dos sistemas de energia. Ou seja, aí usamos a inteligência artificial para melhorar o desempenho dos sistemas de energia, para facilitar, por exemplo, a inclusão nas nossas redes da produção renovável, não é? Porque a questão da energia renovável é relativamente instável e difícil de prever e, portanto, isso exige que nós tenhamos uma certa inteligência nos nossos sistemas. Portanto, também ajudar nesses processos Nesse todos campo, e que a IA exatamente. possa ajudar o ser humano a apresentar soluções para os grandes desafios que a humanidade tem e que terá em termos futuros. Carlos, foi um prazer ter-te aqui. O prazer foi todo meu. Desejo-te muitas felicidades no campo pessoal e profissional, Obrigado, igualmente. na casa que também foi a minha, e, portanto, muitas felicidades para ti, e muito grato por teres vindo, e até uma próxima oportunidade. Nós estaremos sempre aqui, preocupados com a divulgação da ciência, da técnica e da tecnologia no sentido crítico, e apelamos mais uma vez aos nossos ouvintes e espectadores para que coloquem questões, que ponham um gosto na nossa página e para que tornem este programa um programa interativo. Para o mês que vem, aqui estaremos. Muito obrigado por todos, pela vossa atenção.